Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. E a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Minha gente, intensifica aí as suas orações, tenha fé, ore com fé, crendo, acreditando, seja mais afirmativo, tenha mais convicção no Deus poderoso que você crê, que eu creio, que nós cremos, e abandone as palavras negativas, elimine da sua boca, da sua mente, palavras pessimistas, notícias de tragédia. Comece a saborear as maravilhas de Deus. Você pode fazer um dia diferente, tendo atitudes diferentes, comportamento diferente. Comece a declarar: hoje é um dia maravilhoso. Hoje é o dia que Deus fez para vivermos e vivermos com excelência. Porque nós caminhamos de fé em fé. Então a fé ela tem que ser expressada através da comunicação, da palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. E tudo que Deus fez, Ele disse, tudo que Ele fez é bom, é maravilhoso. Então você precisa crescer espiritualmente. Você precisa aumentar o teu nível de fé. Você precisa muitas vezes mudar o seu vocabulário. Há muitos filhos e filhas de Deus, gente boa, mas com um vocabulário pessimista, negativo, destruidor. Então comece a ser profeta na sua casa. Às vezes nós ouvimos, você já ouviu o que eu vou falar? Tipo assim, santo de casa não faz milagres, né? Todo mundo já ouviu isso, ou falou isso uma hora, né? O santo de casa não faz milagres. Você sabe de uma coisa que eu entendo isso, eu compreendo isso. Às vezes quem está próximo de você não valoriza o potencial que você tem, mas você não pode esperar valorização nem de quem está perto e muito menos de quem está longe. O importante é você estar conectado com o Criador. O importante é você ter uma aliança com Deus, e essa aliança com Deus é através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Acreditar em Deus é muito bom, é maravilhoso. Acreditar que Ele existe também é sensacional. Mas se você acredita que Ele existe, mas se a tua palavra do teu dia a dia, as tuas conversas, são negativas, pessimistas, tipo assim, para mim não tem jeito, tudo que eu faço dá errado. São dizeres de pessoas que às vezes estão enfrentando um momento de escassez na vida, algum problema está acontecendo, e ela, em vez dela declarar a abundância de Deus, ela profetizar coisas boas, ela entra na conversa do negativismo, do pessimismo, né? E daí, se você está num ambiente com outras pessoas também negativas, incrédulas, ou até acreditam em Deus, mas que na prática eles falam outras coisas, e não a fé, a confiança, a certeza, então há ambientes tóxicos, há ambientes muito tóxicos. Se você não estiver bem conectado com Deus, se você não estiver aliançado com o Criador, acreditando nas suas promessas e praticando os seus princípios, o que vai acontecer? Você poderá ser contaminado com o ambiente. Um ambiente pessimista, um ambiente de tristeza. Entende? Então, nós vamos estar em vários ambientes. Eu posso estar em vários ambientes. Eu não posso deixar certos ambientes contaminar a minha crença, a minha fé,
a minha convicção. Entendeu que Deus está cuidando de cada detalhe. Então, quando nós oramos, quando nós pedimos algo a Deus, ou quando nós agradecemos, Deus fará maravilhas. Mas eu tenho que acreditar na oração que eu fiz. Na caminhada cristã e na caminhada também pregando o Evangelho, às vezes a gente encontra pessoas que elas recebem a nossa oração, recebem a instrução da palavra, né, recebem a bênção, e de repente ela nos procura novamente e diz: pastor, o senhor já orou, o senhor já ensinou, mas pastor, eu não sei o que eu faço, eu estou assim, assim, assado. Ou seja, quando a pessoa desabafa, pedindo uma orientação ou pedindo um esclarecimento, é claro que a gente ajuda com o maior carinho. É o que a gente faz aqui. Eu já tive experiência de pessoas que queriam conversar comigo e a gente agendou essa conversa, e daí ela foi num culto presencial e ela disse: após o culto a gente conversa. Quando terminou aquela reunião, quando terminou aquele momento de palavra, de orações, de adoração ali, a pessoa me procura e diz assim: olha, tá tudo certo, nem preciso conversar, porque Deus te usou, e o senhor nem sabia do que eu estava passando, e na pregação, no teu ensinamento, Deus já falou comigo e já me deu resposta. Isso é magnífico, isso é tremendo, porque quando a gente sabe de tudo de uma pessoa, às vezes a gente quer dar uma mãozinha para essa pessoa, uma ajuda humana, e dá errado. Mas quando Deus tem ciência de tudo, e você diz assim: Deus, fala comigo. Deus, eu vou ler as Escrituras, então eu quero ler e entender. Fala comigo. Quando você vai ler a Bíblia e você pede essa direção a Deus, ao Espírito Santo, Ele vai falar. E às vezes você fala: Deus, eu vou ouvir essa ministração hoje. Outros já dizem assim: olha, hoje o pastor está lá, ele vai ministrar a palavra, então Deus vai falar comigo. Se você pensa isso, Deus vai falar mesmo, porque você quer que Deus fale. Só que às vezes, quando a gente pede para Deus falar com a gente, Ele sabe o remédio que nós precisamos. Deus sabe, né? E às vezes Ele dá uma palavra assim que você fala: nossa, mas é isso aí? Aí você vai entender que é isso mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos assim, o ser humano às vezes ele se acomoda. Tem gente que acostumou até com certos problemas. É tipo assim, ela está enfrentando uma fase ruim na vida e ela acha que é isso mesmo, então que ela nasceu para sofrer, e aí ela encontra outras pessoas que não têm sabedoria para dar conselho, e ela fala: é isso mesmo, vai acostumando, a vida é assim mesmo, isso, e vai piorar. Esses famosos desanimadores, né? É claro, gente, eu não sei o nível que você conhece as Escrituras, a Bíblia está falando que teríamos problemas, tá tudo aqui. Eu não preciso de ninguém falar para mim, porque eu conheço um pouquinho da Bíblia. O pouquinho que eu conheço, eu entendo que Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, nas Escrituras tem dizendo tudo que está acontecendo hoje no mundo já está na Bíblia. Então eu não preciso de ninguém falar isso para mim, que eu sei que está na Bíblia. Então, mas você sabe que está na Bíblia? Então você sabe. Só que Jesus, ele falou: eu vou estar com vocês todos os dias. Quando é todos os dias. É a presença do Espírito Santo na vida da gente. É Deus agindo, Deus cuidando de cada detalhe. Então é claro, problema todo mundo enfrenta. Desafios na vida, todo mundo passa. Momentos até de escassez, todo mundo passa. Mas vai passar. Então não fique pensando que, porque você está passando um momento difícil, que você vai ficar nesse momento. Você tem que reagir. Você tem que reagir. Me vem à cabeça agora um espontâneo, é mais ou menos assim, conta-se uma historinha de dois sapos. Sapo, S-A-P-O, sapo. E colocaram esses dois sapos dentro de um recipiente com água. A água estava fria e ela foi esquentando aos poucos. E diz que um sapo morreu. Um sapinho. O outro conseguiu pular fora daquela vasilha. Aí foram pesquisar por que um sapo sobreviveu e o outro não. Porque o que morreu, ele ficava dando ouvido
Você vai morrer, coitadinho, você não vai sair dessa. O que sobreviveu, ele era surdo. Ele era surdo, ele não ouvia. Então ele sobreviveu, porque ele não ficou ouvindo a torcida de fora. Vamos supor que seriam os outros bichinhos, animais, enfim. Né? Você está entendendo? É apenas uma ilustração, para você entender. Tem coisa na vida que é melhor você nem ouvir. Entendeu? Para certas coisas na vida, você tem que nem dar a mínima. Tem coisa que tem que entrar por um ouvido e sair para o outro. Agora, quando é Deus falando, tem que entrar pelos dois ouvidos e entrar no teu coração. A prova disso, que Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o ouvir que vai mudar você, quando você ouve a instrução. Se você está comigo desde o início, eu disse 3 palavras no início da programação aqui: instrução, direção, provisão. Você vê, está na sequência. Então você recebe uma instrução de Deus, você recebe uma orientação de Deus, e você vai seguir essa direção dessa instrução, porque fé é isso. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: não sejam apenas ouvintes, olha só, ouvem de ouvir, mas praticantes da palavra. Então, qual é o problema de muita gente? Que eles não estão colocando em prática a palavra de Deus. E daí não dá certo. Não gera nada. Entendeu? Então, o negócio é a prática daquela instrução. Então, veja bem, instrução é o que mais tem na Bíblia, nas Escrituras. Então, se eu sigo a instrução de Deus, eu sigo a direção que Ele está me dando, vai ter provisão. Agora, se você segue a instrução desse mundo sem Deus, você vai ficar sem direção, vai ficar perturbado, vai ficar desorientado e vai se dar mal. Então, entre o que está na palavra de Deus e o que os outros estão falando, eu fico com a palavra. Não me interessa quem está falando. Se não está batendo com a palavra, estou fora, deleto. Você está entendendo? Amados, preste atenção, nós estamos vivendo dias. Se você realmente não der ouvido a esta palavra, você vai ficar na beira do caminho. Você vai ficar para trás. Então nós somos seres que crescemos, desenvolvemos a nossa fé, a nossa crença. Então, cuidado com as distrações. Através de uma distração no trânsito, a pessoa pode causar um acidente, não é assim? Ela se distrai com alguma coisa. Ela se distrai. A distração, quantas coisas que a gente se distrai na vida e acontece um problema sério na caminhada. Então entenda uma coisa. Você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá. Cada movimento que nasce é aquela muvuca, né? E a vida da pessoa não muda. Não muda por quê? Ela tem que voltar à essência. Ela tem que voltar ao seu primeiro amor. Ela tem que voltar às raízes da palavra de Deus. Jesus, ele ensina o Evangelho. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tem 66 livros. Todos os livros são importantes. Mas leia para você ver os evangelhos, que você vê ali os milagres que Jesus fez. Tudo que ele agiu, que ele ensinou. Ele estava dando o quê? Instruções. Ele escolhe 12 e dá instruções, ensina, discipula. Depois tem mais 70, está tudo escrito nos evangelhos. Ele também treina aqueles 70, ensina aqueles 70, e aí ele diz, agora vocês vão para as cidades, vão para os campos, vão falar do meu reino, vai lá ensinar, orar para o povo, vai lá provocar milagres. E eles obedeceram, e eles foram. Dali um período, eles voltam todos felizes,
todos alegres. E antes de começar a reunião com Jesus, Jesus viu que eles estavam felizes, alegres, comentando que houve cura, houve milagre, houve provisão. Por que houve milagre, houve provisão? Porque eles obedeceram às instruções de Jesus. Entendeu? Simplesmente obedeceu às instruções de Jesus e dá certo. Então, quem obedece às instruções e à direção que Deus dá, vai acontecer. Agora, vai acontecer. Agora, não quer dizer que não vai ter ali problemas na caminhada. Só que se você segue uma instrução de Deus e está em obediência àquilo que Ele falou, até mesmo se tiver ali um problema sério, Ele vai te dar graça para resolver. Ou Ele vai resolver aquilo que você não pode resolver. Porque o teu compromisso é com Deus. É o Todo-Poderoso. É aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que criou tudo. Aquele que nos amou de tal maneira que sacrificou o seu Filho amado, Jesus. Então, meu amado, a tua vida está melhorando e pode melhorar muito mais, mas vai depender das suas ações, das suas atitudes. Não que você vai, tipo assim, atitudes no sentido assim, você tem que ter coerência na fé que você tem em Deus e naquilo que você fala. Porque às vezes a pessoa diz que acredita em Deus, né? Mas ela não tem coerência no dia a dia. No dia a dia. E a vida cristã é uma vida de vivência diária. É dia a dia, caminhando com Deus. É dia a dia. É no trabalho, é na faculdade, é na universidade, é na escola, é onde você for. Entende? Você representa o Criador. Você é a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. Então é isso. Então eu sempre digo que o primeiro ambiente que tem que ser mudado é o que está aqui na nossa mente, no nosso coração. Aquela mudança, acreditar. Então fé tem que ter ação, tem que ter atitudes corretas. Deus falou, faça isso, então faça. Então faça. Dentro dessa introdução aqui, há um texto que eu já ministrei várias vezes e acho interessante que fala justamente de milagres, de um milagre que aconteceu. Mas justamente aconteceu por quê? Porque havia ali uma necessidade. Havia ali uma situação que precisava de uma solução. E entra então uma pessoa de Deus, um profeta de Deus. E aquele homem foi o provocador de milagres. Mas através do quê? Das instruções que ele deu a uma mulher que precisava de uma provisão. Está escrito em 2 Reis, capítulo 4, eu vou ler o verso 1 e 2. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A gente vê aqui nessa passagem que o profeta Eliseu, ele aumenta ali o azeite da viúva, que o procura em uma situação que realmente era desesperadora. A situação dessa viúva estava desesperadora. O marido dela tinha acabado de falecer e deixou aqui uma dívida muito alta. Deixou uma dívida muito alta. A pergunta é: o que está causando desespero na sua vida? É dívida financeira também? É um fator no seu casamento? O teu casamento está por um fio? Qual é? É o desemprego? O que está te causando uma sensação de desespero? Diz a história que os credores
haviam ameaçado de levar seus 2 filhos. Essa viúva tinha 2 filhos e os credores tinham ameaçado para levar os filhos dela como escravos. Então essa mulher, ela corria o risco, né, que já era viúva, e já era viúva e sem nada, estava correndo o risco de ficar sem os seus filhos também. Olha que situação. Ela ficaria então totalmente desamparada. Você já se sentiu ou está se sentindo nesse momento que você se sente que está desamparado, desamparada? Eu quero dizer para você o seguinte: tem solução para a tua causa. Tudo tem solução, eu acredito. Tudo tem solução. Entende? A prova disso que você está me ouvindo. Então tem solução. Por isso que você está me ouvindo, porque tem solução. Tem solução. E a solução é agora, é hoje, é agora. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Eu repito esses textos demais. Sabe por quê? Porque foi Jesus que falou. Então aquilo que Jesus fala eu gosto de repetir. É isso aí. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Olha só que interessante esse negócio. Naquele tempo, não existia previdência social ou qualquer outro tipo de proteção aos órfãos e às viúvas. Se hoje já é difícil viver nessa situação, imagine naquele tempo. Então essa mulher, pelo que a gente vê, estava abandonada por todos. Porém, não estava abandonada por Deus. Aleluia. Pode até acontecer de você se sentir abandonado por todos, embora eu não acredito nisso. Sempre tem alguém que está perto de você e vai te ajudar. Pessoas humanas. Mas se você fala, não, pastor, mas comigo é diferente, todo mundo me abandonou. Será? Mas vai que isso seja verdade. Só que eu tenho a boa notícia. Deus não desampara os seus. Não. Deus não. Entendeu? Então essa história aqui, ela nos traz muitas lições. Tem várias. Eu já preguei várias vezes nesse texto aqui. E cada vez que prega tem coisa nova aqui, revelações novas aqui. Um dos itens aqui que todos estamos sujeitos a situações complicadas, desafiadoras, né? É isso. Às vezes você perde uma coisa, alguém acha. Deus é bom. Então, meus amados, é forte o que Deus está falando, né? É forte demais. Então veja bem, preste atenção no que eu vou te falar uma coisa. Servir a Deus, se você se considera uma pessoa que serve a Deus, você homem, você mulher, você jovem, você acredita em Jesus, caminha na fé. Então, servir a Deus não nos isenta de passar por tribulações e, como diz, né, alguns perrengues na vida. Né? Isso não nos isenta. Mas com fé em Deus, nós temos que entender que é possível, mesmo diante de tribulações, Ele vai te dar graça para superar aquele momento de tribulação, de turbulência, entendeu? É possível, minha gente, que o marido dessa mulher aqui, é possível, diz a história, que é possível ter sido o Obadias. Ele era um servo do rei Acabe. Também é uma possibilidade que este homem tenha se endividado, sustentando e protegendo os profetas de Deus, que fugiam do rei Acabe e de Jezabel. É uma suposição. Tá? Pode ser isso. E ele morre. E a dívida ficou para quem? Para a viúva. Olha que situação. Talvez você está dizendo, pastor, graças a Deus. Não tenho dívida, estou com as contas em dia. Você tem umas prestações para pagar, mas está dentro do controle do meu orçamento. Parabéns, que legal. Às vezes outros estão. Mas às vezes o teu problema não é uma dívida. É alguma outra coisa. Que talvez pode ser pior que dívida, talvez, não sei. Aí é com você. Essa palavra você tem que pegar e trazer para a sua realidade. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, sim, estamos sujeitos, tá, a ter situações de escassez, às vezes um sofrimento, uma batalha, um desafio, ok? Porque eu acredito na teologia bíblica, entendeu? Então você tem que ser afirmativo na sua fé. Você vai sair desse ponto. Aliás,
Se você notar de onde você estava, você já saiu do lugar que você estava, você já melhorou. É que quando estamos diante de um quadro, parece que difícil de resolver, a gente acha que não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas tem solução. Então, segunda dica aqui, busque ajuda no lugar certo. O problema de muitas pessoas é que elas buscam ajuda no lugar errado, para as pessoas erradas. Entende? Às vezes até no meio cristão você vai falar com outro cristão e conta a sua situação e aquele outro cristão é gente boa. Porém a fé dele também, né? Ele não está tendo um momento bom também e ele fala, irmão, vai acostumando, é isso mesmo, irmão. Ele às vezes não sabe dar uma instrução, talvez falta de sabedoria, alguma coisa, né? Falta de experiência com Deus, alguma coisa assim. Então ele também fala, irmão, vai acostumando que é isso mesmo, e eu estou escutando umas notícias aí que vai piorar, aí fica esse discurso aí eles ficam ouvindo esses discursos, né? Fica vendo por aí. Então eu não estou dizendo que não vai ter problema, porque eu falei no início do programa que a Bíblia diz que estamos, desde quando Adão e Eva pecou, tem problema. E Jesus veio, né? Para salvar, para restaurar, mas os problemas continuam. Então temos que entender isso. Então precisamos entender o seguinte, que nesse texto aqui, o ofício dos profetas no Antigo Testamento, eles eram homens que tinham um elo direto com Deus. Entendeu? Naquela ocasião, naquela época. Eles recebiam a revelação da palavra de Deus, e quando eles recebiam a revelação da palavra de Deus, o que eles faziam? Eles transmitiam ao povo. Entende? Agora, há um fato aqui interessante, que os profetas, eles representavam Deus na terra. Então, por isso que essa mulher, ela foi ao profeta de Deus. Não para um picareta. Ele foi para um profeta. Um cara credenciado. Entende? O marido dela, muito provavelmente, servia ao rei também. Não compreende? Ela poderia ter recorrido ao rei Acabe, ela poderia procurar o rei. E o rei Acabe, ele era um ímpio, ele não era temente a Deus, ele estava fora da casinha, ele não estava, né, ali, não era um homem de Deus assim, mas era um rei. Então ela poderia, vou falar com o rei, né, porque o rei tem recurso, o rei é isso, o rei é aquilo, mas ela não foi, entendeu? Ela poderia também ter recorrido a amigos do seu falecido marido, com certeza o seu marido tinha alguns amigos. Ela poderia ter ido aos parentes mais próximos? Não, ela não fez nada disso. Ela não procurou o rei, ela não procurou os parentes, os amigos. Não, ela não fez isso. Essa mulher recorre ao homem de Deus. Sabe por quê? Aqui ela estava mostrando a sua total dependência e confiança no agir de Deus, na vontade de Deus, na vontade divina. Entendeu? Claro que há momentos você vai falar com um amigo, com uma amiga, com um parente, com um vizinho, isso faz parte também. Mas há casos que você não vai procurar essa turma. São gente boa essa turma que eu falei. Mas você vai procurar quem pode solucionar o teu problema, que é Deus. Aí Deus poderá direcionar pessoas para te abençoar. É diferente. Entendeu aqui? Tá pegando? Quem tá pegando? Quem tá pegando a revelação? Você tá comigo? Você tá comigo? Então, se você está comigo e está entendendo o que Deus está falando, que você compartilha essa mensagem. Principalmente se você está ouvindo essa mensagem no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Já aproveita, se inscreva no nosso canal, dá o seu like e compartilha. Pega o link desta mensagem e manda para outros, para pessoas. Eu sei que vocês, ouvintes, são muito abençoados com a gente aqui. Mas você conhece muita gente, você sabe disso. Todos vocês que estão me ouvindo, vocês conhecem muita gente. E essa muita gente que você conhece, não conhece essa palavra que eu estou ensinando. Então pegue depois o link e repasse para eles ouvirem. Faça a tua parte, eles vão ouvir. Eu sempre, entre várias orações que eu faço, eu sempre digo, Espírito Santo, a obra é tua, eu trabalho só para o Senhor. Então, que essas nossas pregações que o Senhor tem me inspirado a pregar, que o Senhor faça com que as pessoas que realmente estão precisando venham ouvir, pessoas que talvez nunca nos ouviu, mas venham ouvir essa palavra.
para que elas sejam salvas, curadas, abençoadas e motivadas pela palavra de Deus. Entendeu? E não apenas por palavras motivacionais, mas por palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, meu amado e minha amada, muitas pessoas, hoje em dia, elas recorrem a diversos meios nos momentos de dificuldade e de escassez. Muitos vão se queixar nas redes sociais, né? Procurar ali abrir o seu coração numa rede social. Eu tenho pena, às vezes, de pessoas que acham que desabafar numa rede social, contar os seus problemas, vai resolver. Você está entendendo? Claro, quem faz isso, eu não estou aqui, eu não sou juiz de ninguém, ninguém pode ser juiz. Aqui eu estou ensinando. Se a pessoa gosta de fazer isso, é o direito dela também. Cada um vai ter o que faz também, né? Ela poderia procurar, tem gente que procura abrir o seu coração com pessoas que não têm direção de Deus, não têm temor a Deus, não seguem os princípios da palavra. Você está entendendo? Então, às vezes, eles podem até dar um conselho legal. Às vezes, na área profissional é uma coisa, mas espiritualmente eles não têm nada para oferecer. Entendeu? Ou seja, geralmente a coisa só tende a piorar quando você fala com as pessoas erradas, quando você desabafa com as pessoas erradas. E o pior é quando você fala para certas pessoas: fulano, ora por mim. Qual que é o teu problema, irmão? Eu estou passando por isso, isso e isso. Aí, em vez deles orarem, eles não oram, ainda contam para os outros. Pior é isso. Mas graças a Deus que tem a misericórdia do Senhor, né? Não é verdade? Mas seja um pouco mais prudente. Nem tudo que você passa na vida você precisa contar, relatar, dizer, nem sempre. Entendeu? Então, amados, nos momentos de dificuldade, busque a ajuda do alto. O Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, busque a ajuda de Deus. Talvez você vai ter que orar um pouco mais. Procure pessoas, sim, com conselhos direcionados por Deus. Há um tempo atrás, eu estava num certo local com a minha família, em um momento de lazer com a família, num local, e de repente chega uma pessoa, me abordou, uma pessoa chegou e falou: você é o pastor Edson? Eu falei: sim. Aí ele disse assim: você lembra de mim? Eu fiquei meio constrangido na hora, mas falei: olha, eu vou ser sincero, eu não estou lembrando. Aí ele disse, era um homem, ele disse assim: olha, pastor, há 10 anos atrás, eu te procurei, eu estava enfrentando um problema sério no casamento. E o Senhor me deu bons conselhos. E ele disse assim: pastor, e eu coloquei em prática aqueles conselhos. E o meu casamento foi restaurado. Aí ele disse assim, aí ele chamou a mulher dele que tava, aí ele falou: amor, aí falou o nome da esposa dele. Ó quem está aqui. Aí ela veio e falou: ó, pastor, está aqui a minha esposa. E há 10 anos atrás, os teus conselhos que o Senhor me deu à luz da Bíblia e da palavra resolveu a minha situação. E o meu casamento foi restaurado. Estamos aqui com os nossos filhos. E ainda trouxe os filhos. Estava com 3 filhos. 3. Entendeu? Então, na realidade, é isso. Agora, tem pessoas que ela está enfrentando uma fase, eu vou usar um termo assim, uma crise, às vezes até no casamento, mas usando essa comparação, no casamento, ela está enfrentando. Aí, em vez dela procurar pessoas certas, primeiro Deus, busca do alto, né? Ela busca conselheiros que também, infelizmente, se deram mal no casamento. Entendeu? Não tiveram sucesso na vida matrimonial. E às vezes, essas pessoas podem ajudar às vezes, mas às vezes elas ainda estão machucadas, feridas. E o que geralmente ela vai falar? Ih, fulano, aconteceu do mesmo jeito comigo e meu casamento acabou. Claro, a gente respeita, é uma pena que isso aconteceu, mas às vezes são pessoas queridas. Talvez eu estou falando até com algumas delas, Jesus quer restaurar você, né? Vida que segue, né? Enfim,
Aí é outro assunto. Mas, se você está passando por uma luta numa área, você tem que ter sabedoria. Então, conselho que eu dou, à luz da Bíblia, primeiro, busque direção do alto, de Deus. Fale com Deus. Entendeu? É isso. Então, no momento de dificuldade, busque a ajuda do alto. Ore mais, procure pessoas que têm conselhos direcionados por Deus. Leia as Escrituras, ouça o agindo Deus, quem impedirá, que você está fazendo isso já. Que aqui nós vamos sempre dar receita bíblica. Nós vamos dar aqui informações do alto, que está tudo na palavra de Deus. Entende? E eu tenho certeza que Deus vai trazer provisão para a sua vida e te ajudar a sair dessa situação difícil, ou de situações difíceis. Às vezes está até no plural, né? Outra orientação para a gente orar, que é importante, é você não desprezar o que Deus já te deu. Deus já te deu algo, então não despreze o que Deus já te deu. Segundo Reis 4:2, Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Embora a situação aqui dessa mulher fosse desesperadora, vamos usar aqui a imaginação, minha gente. Vamos imaginar a situação do profeta Eliseu aqui. Ele teria que fazer algum tipo de solução para a vida daquela mulher. Ele logo pergunta o que ela tinha em casa. O que você tem em casa? Ele perguntou para a mulher: o que você tem? Ali começa o diálogo, ali começa a solução, ali começa a instrução, a orientação para depois chegar com a provisão. Tem gente que quer ao contrário, ele quer a provisão sem ter orientação de como chegar lá. Entende? Veja que a mulher começa dizendo que não tem nada em casa, mas logo se lembra que tem uma botija de azeite. Mas o que seria, né, gente? Uma botija de azeite diante de uma dívida tão grande? Não ia resolver o problema. Mas preste atenção nesta palavra aqui. É aí que entra o poder de Deus, a grandeza de Deus, de transformar algo tão simples em algo sobrenatural. E eu quero profetizar, declarar que a partir de agora haja uma unção do sobrenatural na tua vida, na área em que você precisa do seu milagre. E creia, e já vai dando glória a Deus, e já vai agradecendo, porque já está pronto a bênção que Deus tem para você. Você pode dizer um amém aí? Você pode dar glória a Deus? Você pode crer nessa palavra? Então, aquilo podia ser pouco para ela. Uma botija com um pouco de azeite. Agora, era normal. Mas quando entrega para Deus, era tudo o que Deus queria para operar o milagre. E se você ler a Bíblia, você vai ver. Sempre eu falo isso aqui. Jesus, quando multiplicou pães e peixes, tinha 5 pães e 2 peixes. Então, eu repito pela acho que terceira vez, não despreze o que você já tem na sua mão. A partir do que você tem, haverá o sobrenatural de Deus. Interessante que muitas vezes o milagre de Deus não vem da forma como nós pensamos, né? Eu já tive momentos na vida que eu pensava umas coisas e não dava certo. Por quê? Porque não é simplesmente o pensamento, né? Deus poderia mandar ali, enviar do céu um saco de dinheiro, né? Não era mais fácil? Né? Um pacote lá. Talvez poderia chegar alguém muito rico e pagar a dívida daquela mulher. É uma boa alternativa. Quantas vezes é assim? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você certamente. Em alguma área da nossa vida, a gente começou a pensar em solução. Isso não é mal, você pensar em solução. Mas às vezes a gente pensa, e mesmo que a gente pensa, ainda não resolve. Porque às vezes é necessário realmente um milagre que vai vir do Todo-Poderoso. E Deus gosta de fazer milagre. Você está entendendo? Então, mas Deus trabalha diferente, minha gente. Deus trabalha diferente das nossas expectativas. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Jesus diz, em Mateus 28:18,
é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós servimos a Jesus, que tem todo o poder, Deus poderosíssimo, que para ele não há impossibilidade. E Deus, ele pode usar aquilo que já temos para transformar em algo grandioso, algo que ele já nos deu. E você não deve desprezar o que você já tem. Não despreze o que você já tem. Seja um dom espiritual, seja uma habilidade, seja algo material, seja lá o que for. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo disse para o seu filho na fé, o Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que você recebeu com imposição de mãos. Então não despreze o que você já tem. Não despreze a habilidade que você já tem, o dom que Deus te deu. Enfim, é isso que Deus está falando. Porque se você despreza, você vai ficar patinando na vida. Então valorize o que você tem. E a partir do que você tem, você vai subir de nível. Vai ter um novo nível. Nível de fé, nível de provisão. Você quer algo maior terá. Mas já valorize isso que você tem. Que isso que você tem já vai ser um trampolim. Porque o sobrenatural, a excelência de Deus se manifestará. Entende? Eu quero abrir um parênteses aqui. Tem pessoas me assistindo, ouvindo, e está dizendo assim: eu prego a palavra. Tem gente pensando isso, hein? Eu prego a palavra, ninguém está me vendo, ninguém está me... Amado, Deus está vendo. É que há casos que o problema está em você que é muito pessimista. Levante a cabeça, se arrume. Porque às vezes tem pessoas que elas vão servir a Deus e parece que ela chega ali com a cara triste, parece que está desanimada. Depois, durante a semana, no trabalho, nas férias e tal, parece que a gente está tudo feliz, está tudo radiante. Irmão, eu sei que há momentos na vida que a gente está chateado com alguma coisa, mas isso não pode impedir a nossa alegria que nós temos em Deus. Então já chega com alegria. Dá um sorriso, mesmo que você parece que não tem motivo para sorrir, mas começa a sorrir, nem que for meio forçado no começo. Porque cara feia não paga conta. Fazer cara de bravo não vai pagar conta de ninguém, não vai resolver problema de ninguém. Não adianta você entrar num lugar e mudar o semblante, fazer que tá bravo, que tá nervoso, achar que chegou um valentão, uma valentona lá e vai resolver o problema que às vezes não vai resolver. Você só vai ficar mais feio, só isso. Entende? Agora, também é interessante lembrar a simbologia aqui do azeite. O azeite ele está associado ao poder de Deus, à unção do Espírito Santo. Então você pode até perder tudo, mas não perca a unção e a presença de Deus na sua vida. Eu vou orar com vocês agora. Se Deus me permitir, poderei dar sequência amanhã em mais uns itens importantes dentro desse texto aqui. Amém ou amém? Amém? Dá o seu like aí, se você está me assistindo em alguma rede social ou no nosso canal no YouTube. Repasse essa mensagem para abençoar outras pessoas. Não seja egoísta, não queira a bênção só para você. Porque quando você abençoa os outros, Deus vai abençoar você também. E aquilo que eu tenho dito, tudo que você colaborar com o nosso ministério, de você fazer algo, tudo que Deus está fazendo através do nosso ministério, você tem participação. Você faz parte desse ministério. Não importa se você mora lá, bem longe. Não, você está me ouvindo. Você está me recebendo aí na sua casa, nesse ambiente tão sagrado que é onde você mora, e outros no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, outros aí no seu caminhão, outros no seu carro, outros até estacionaram o carro. Tem gente que estacionou o carro lá no mercado, numa grande loja, e ele parou para me ouvir, porque a palavra está boa, ele está se identificando com essa palavra. Meu amigo, isso me remete a um passado, não de tristeza, mas de alegria. Estava eu também, há muitos anos atrás, trabalhando numa imobiliária, pregava o evangelho, mas trabalhava no ramo imobiliário. Em um momento assim de escassez, difícil, as vendas fracas, não saía financiamento para as construtoras, um momento difícil na economia.
E eu me lembro que eu estava no meu carro, liguei o rádio, tinha justamente um profeta, que ele é meu amigo, mora aqui em Curitiba também. E ele estava falando que Deus ia prover. Eu parei o carro também, fiquei escutando. Igual você fez, parou também para me escutar. E Deus falou comigo naquela palavra. E a coisa começou a acontecer. Deus fala. Nós temos que ouvir e colocar em prática a crença que nós temos na palavra de Deus, a fé que nós temos em Deus. Eu vou orar por vocês e já agradecer por você que tem sido um agente de Deus. Você que tem feito o seu investimento nas orações e também na sua contribuição financeira no Agindo Deus Quem Impedirá. Muito obrigado a você, meu amado, minha amada, você, senhor, senhora, jovem, criança, enfim, a família, a família, você que tem sido um semeador no ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Muito obrigado. Que esta palavra, ela vai impactar você. Você vai começar um tempo de colheita. Tudo que nós plantamos, a gente colhe. Entendeu? E convidar você que está recebendo essa palavra e quer ser um semeador no nosso ministério. Fale com Deus, Deus vai te dar um direcionamento, uma semente que você vai plantar ainda hoje. Tá certo? Semeie, ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Além aqui da Marumbi, que nós estamos aqui a caminho dos 20 anos, daqui menos de 2 meses, vamos completar 20 anos aqui. E estamos em outros grupos de rádio também. Numa rádio está 5 anos, na outra 4, 3, na outra 2, enfim. Tem vários. É que aqui a gente, na maioria das vezes, tem feito ao vivo, mas tem outras que nós gravamos e enviamos para outras regiões, inclusive em Santa Catarina. Então, quando você semeia, você está apoiando e Deus vai dar crédito para a sua semente também, porque você está apoiando o Ministério Sério. Tá certo? Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por estar iniciando pelo rádio a semana. Uma semana que eu tenho certeza que eu já agradeço porque vai ser sensacional, vai ser extraordinária. Só pela palavra de hoje a gente vê a manifestação do teu poder. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra revelada. Obrigado, Espírito Santo, porque eu acredito que quem está ouvindo está sendo edificado na verdade, na tua palavra. E o Senhor Jesus diz que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então, Senhor, muito obrigado pela salvação, pela vida eterna. Obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. E creio que hoje também é dia de salvação. E tem gente hoje, certamente, se entregando a Cristo, o Salvador, o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, abençoa tanto a vida espiritual do nosso ouvinte, quanto também a sua família, o seu casamento, os seus filhos, as suas finanças, o seu trabalho, os seus negócios. E seja um dia produtivo, um dia frutífero, e que o Senhor dê a todos nós sabedoria para colocarmos em prática os princípios da Tua palavra. Nos ajude nessa jornada, Pai. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, os tijolinhos da fé, que são ofertas que as pessoas semeiam. Abençoa cada semeador, que vai continuar sendo aqueles que serão a partir de hoje. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração se torna um remédio espiritual. E colocamos no altar da oração todos os pedidos que chegaram hoje. E crendo no milagre, na provisão e na vitória. E já te agradecemos pelo milagre e os enfermos sejam curados. E a provisão chegue nesta casa, neste lar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Olá, meus queridos do Agindo Deus Quem Impedirá e toda a família. Convidamos você para os nossos encontros de fé e milagres. Em novembro, será dia 17 de novembro, teremos 2 horários, 9h30 e às 15 horas. Exatamente, será no Hotel
Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a gente para esse mover sobrenatural. Anota aí, dia 17 de novembro, é às 9h30 e às 15 horas. Mais informações, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Siga a gente, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E vem com a gente para este mover profético. Pastores Edson, pastora Eva e toda a nossa equipe de fé, abençoando vidas, abençoando famílias em nossas reuniões presenciais no hotel em Curitiba. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, Quem Impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.